é possível ou não unir a sabedoria, assim, que é ancestral, e a ciência moderna? É uma pergunta muito interessante e de fácil resposta. Sim, é possível. É possível porque tudo isso é uma ciência. Afinal, o que cria choque naquilo que nós somos como sociedade? Deus criou tudo num equilíbrio muito claro, mas nós, nas nossas posições, procuramos abusar desse conhecimento que nós temos. Acabamos distorcendo aquilo que quer ser uma coisa boa, construtiva, para uma coisa negativa. Vais ver que se nós fôssemos uma sociedade um pouco mais tolerante, mais paciente, um pouco mais atenta, não estaríamos hoje em dia a nos apontar tantos dedos quanto nos apontamos. Nós temos muito medo uns dos outros, porque as nossas fés não nos unem, nos dividem. Exato. Dou um simples exemplo, por exemplo, daquilo que tem acontecido nas nossas casas. Eu posso ter nascido católico, o meu filho depois de ir decidir que tem que virar talvez da velha apostólica, o outro ir para Zione, o outro ir para a Assembleia. Nós aqui em casa não havemos de viver uma vida igual, porque alguém vai saber que tem um Deus maior e um Deus mais vivo em relação aos outros da outra fé. Não, enquanto nós vivermos assim, desse jeito, o nome de Deus, em vez de nos unir e nos abençoar, ele nos divide. E quem faz isso não é Deus, é o homem. Então, nós precisamos de ter uma tolerância, precisamos de ter muita atenção e sabermos bem também o que nós falamos das pessoas. Tem uma coisa que eu costumo tocar muito quando estou aqui no programa. Quando se fala da religião, está-se a falar de algo muito importante. E a religião, volto a dizer, desde o princípio dos tempos, quando a religião surgiu, já havia uma vida que se levava no mundo. Mas os problemas da criação, ou a própria criação da religião, vinha com um papel muito bonito, se formos já acompanhar. Mas o que veio acontecer é que depois surgiu o abuso religioso através do nome de Deus. Exato. Que depois acabou criando esses conflitos todos que nós temos. Não se pode negar realmente que tem muita coisa que está a falhar no sistema religioso. Não podemos negar que há muito egocentrismo dentro do sistema religioso. Não podemos negar que a política e a religião casam-se muito mais dia após dia, o que nunca deveria acontecer. Aonde a política existe e a religião existem juntas, são uma bomba atômica. Porque então, uma coisa defende... A política não pode caminhar com a religião. É que, para falar a verdade, essas coisas já foram associadas mas na uma criação. não complementa a outra, na criação da religião, isso já foi lá associado por detrás. Mas uma coisa é real. Aonde existe a política defende uma tese mundana. A religião defende uma tese espiritual. Então, nós aqui, quando a gente fala da religião, é onde ganha muito peso. Porque no sentido espiritual, o sentido espiritual controla o mundo. Eu, se for, por exemplo, da liga religiosa, tenho como interferir num assunto que tem a ver com o mal feito de uma política mundana. Mas se eu faço parte desse sistema, está a perceber como é que as coisas vão funcionar? Nós estamos a ter nossas práticas, nossas culturas mortas em nome de Deus, porque Deus não quer, Deus quer. São coisas de manipulação do homem. E depois as mesmas pessoas que deviam estar a conduzir uma sociedade. Olha, costumo dizer e não deixo de dizer, temos países que não foram colonizados pelas Europas, mas tiveram outras colônias. A maneira de como esses vivem, Flora, até dá ânimo de você ver como essas pessoas vivem. É diferente da África, muito diferente. de Moçambique especialmente. Mana, eu estou a falar, é muito diferente. Porque nós fomos ensinados a saber que tudo aquilo que tem a ver com a nossa essência não existe. E não vamos esquecer que o sistema europeu de colonização foi o mais forte, porque foi mais na mente, assim também como no físico. Enquanto que, noutros pontos, trabalharam o físico e deixaram muito aquilo que era da mente do ser para ser aquilo que a pessoa era. Então, nós não vamos deixar de olhar, está a perceber, para a religião como uma coisa que se falha, o sistema todo falha. Porque é aí onde, se eu não parar, eu como pastor, de te dizer, Flora, tu se és católica, estás na melhor religião, Deus está vivo aqui. Quem está na velha apostólica é porque essa pessoa não é de Deus. Você não vai ter como se associar bem na sociedade com as pessoas. E se eu não parar de ensinar-te o amor pelo próximo
e não fazer de você justa, porque você aceitou Jesus Cristo. Você vai ter uma vida muito mais, uma vida um pouco... se você for a ver, as pessoas que dizem que são salvas em Deus, ou melhor, em Cristo, são pessoas que são muito limitadas em muita coisa. Não quer aqui porque não pode isto, porque não pode aquilo ali. Eu já sentei com pessoas que, por saberem que eu era curandeiro, até você ver nojo nas pessoas, dizendo que porque simplesmente está sentado ao lado de um curandeiro. Não olham Em algum momento como já um houveram ser humano. pessoas que já recusaram-se até sentar comigo para fazermos o programa porque eram salvas em Cristo e eu era visto como não salvo em Cristo. Então, enquanto a religião nos ensinar nós a matarmos aquilo que nós somos como pessoas, Deus conhece você como foi feita. Deus sabe quem você é. Deus conhece os princípios daquilo que você é. Te deixa a pessoa viver naquilo. Te ensine uma forma de poder saber explorar mais a sua espiritualidade num sentido mais criativo, não é? Mais condescendente. Muito Não bem. isso que está a acontecer. Neste contexto, governo, diga para nós se existem algumas tradições que devem ser abandonadas e quais são, se existem realmente algumas tradições que devem ser abandonadas. Muito simples. O obscurantismo é a única tradição que nunca deve ser posta em primeira mão no mundo. O obscurantismo nasceu com o mundo. Você, se tem um coração ruim, é obscurantista. Não precisa de ir para nenhum obscurantista para ser obscurantista. É só ter um coração ruim. Só de ser invejoso. Sim, é só ter um coração maldoso. É só ter um coração ruim e não gostar de pessoas, ter aquele hábito de ser eu. Já é suficiente. E depois, há pessoas, por exemplo, em cada tipo de área. Por exemplo, na minha área, nós sabemos que existem pessoas obscurantistas. Do mesmo jeito como na área também, de alguns posicionamentos de empregos e tudo mais. Há pessoas que praticam obscurantismo. Há pessoas que trabalham isso noite e dia, na área mesmo da religião. Há muitas pessoas que estão a botar em mãos em pessoas que a gente sabe que são mãos que não são nem de Deus realmente que seja, mas sim é de um pai espiritual que foi de dar alguma coisa onde ele deu. Então, enquanto nós estivermos a alimentar essas práticas, vamos sempre ter conflitos sérios, porque não faz sentido, Flora, o que estamos a viver num país tão cheio de igrejas como temos o nosso, um país tão religioso como o nosso é. Mas, Jófica, ninguém se aguenta aqui. Eu saí daqui, eu viajei, mesmo gente. Com Eu viajei, olha, igrejas. eu viajei. Olha, tem homens que estão para lutar nos próximos dias, porque um quer defender Deus num ringue, onde depois já de entrar dinheiro. E nós ainda paramos nossa atenção, de prestarmos atenção para coisas sérias. Estamos lá ainda a apoiar esse tipo de coisa. Então, nós não podemos ter esse tipo de práticas dentro de um país. A seriedade do nosso país está comprometida com pessoas que param, pregam, enquanto nem estão preparadas para pregar. Muito bem. Obrigado. Eu, tanto no meu ramo, eu acho que devia haver uma expansão muito, mas muito afiada. A Metramo devia fazer pente fino para os curandeiros. Do mesmo jeito de como na Liga Religiosa devia haver também um pente muito fino, porque não é possível para de manhã eu ser evangelista, depois sou um apóstolo e depois sou... Nós sabemos que essas coisas acontecem. O que é que estamos a fazer? E a pessoa te pega esse livro, está a ler, a pessoa nem entende o que é que está a ler. Simplesmente porque teve uma oportunidade de poder ver que podia alugar esse sítio e abrir uma igreja. Sinceramente, estamos a fazer o quê? Muito bem, obrigado.